tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai colocar em prática algumas das coisas que a gente já viu nas aulas anteriores, ok? A gente vai falar sobre um exemplo prático de função quadrática. Para isso, a gente vai encontrar os zeros da função e a gente vai traçar o gráfico dessa respectiva função. Tudo bem? Então, é necessário que a gente tenha atenção nesse momento para a gente poder saber como é que coloca em prática todo aquele conteúdo que a gente já viu nas aulas online, certo? Então, a gente vai ter esse exemplo e nesse exemplo a gente vai encontrar os zeros e a gente vai traçar o gráfico. Qual foi o exemplo que eu separei para a gente fazer isso? O exemplo que a gente vai utilizar para fazer isso vai ser o seguinte, ó, vejam aqui comigo. A gente vai utilizar esse exemplo aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Essa vai ser a função quadrática que nós vamos utilizar como exemplo, tanto para, observe aqui o que é que a gente vai fazer na folha anterior, tanto para encontrar os zeros da função, como também para traçar o gráfico. Que função a gente vai usar? A gente vai usar essa função aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeira coisa, a gente tem que achar os coeficientes. Primeira coisa, a gente vai observar essa função e vai achar os coeficientes da função. Como é que a gente acha esses coeficientes? Lembrando primeiro da fórmula geral. Qual é a fórmula geral da função quadrática? Y é igual a x ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx mais c. Essa aqui é a fórmula geral da função quadrática. Pensando nessa fórmula geral e comparando essa fórmula geral com a função que a gente tem, como é que a gente pode determinar os coeficientes dessa função? Observe que eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B e tenho o coeficiente C. Na posição de cada um desses coeficientes, que respectivo número eu tenho aqui? Observe que, por exemplo, o coeficiente A, ele está do lado do x ao quadrado. Que número tem do lado do x ao quadrado? Tem 1, né? Por que é que tem 1? Aqui eu tenho 1x ao quadrado. Então, meu coeficiente A é igual a 1. Vamos lá. A é igual a 1. B, qual o número que está do lado do x? No caso, o B é o número que está do lado do coeficiente x aqui. Que número tem do lado do x? Eu tenho o 3. Só que, observe, aqui eu tenho menos 3. Automaticamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai levar o sinal junto. B vai ser igual a menos 3. Nunca esqueçam desse detalhe, da importância de levar junto o sinal. A gente sempre precisa levar o sinal junto. E o coeficiente C é aquele que não tem x, que a gente chama de coeficiente independente, é aqui no caso C igual a 2. Quais são os coeficientes que eu tenho então? A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2. Utilizando esses coeficientes agora como fonte de análise, o que é que eu posso concluir? Observe que o coeficiente A, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, automaticamente, quando eu for traçar o gráfico da minha função, a minha parábola vai ser voltada para cima. Por que é que a minha parábola vai ser voltada para cima? Porque o meu A é maior do que zero. Se A fosse menor do que zero, a parábola seria voltada para baixo. Mas já que eu tenho um A maior do que zero, a parábola é voltada, a concavidade da parábola é voltada para cima, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui, a gente tem que saber quais são os coeficientes da respectiva função que eu vou utilizar, e sabendo quais são esses coeficientes, automaticamente eu vou saber qual é que vai ser o formato da minha parábola. Se a concavidade dela vai ser voltada para cima ou se a concavidade dela vai ser voltada para baixo, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar os zeros. Os zeros da função.
os zeros da função quadrática. Ok? Como é que eu acho os zeros da função quadrática? Eu tenho essa função aqui, que eu escolhi para vocês. Deixa eu repetir essa função aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Como é que eu acho os zeros dessa função? O zero da função quadrática acontece quando o y ele é igual a zero, ok? O zero da função quadrática acontece quando o y é igual a zero. Então, no lugar do y, eu vou colocar o zero, certo? O restante da função eu vou repetir. X ao quadrado menos 3x mais 2. Agora, para ficar organizado, eu vou pegar isso aqui, como eu já mostrei para vocês em aulas passadas, e colocar para o lado de cá. E o zero eu vou colocar para o lado de cá da igualdade, ok? Então, eu vou ter, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. O que é que eu tenho agora aqui? Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, ok? Então, eu transformei a minha função quadrática em uma equação do segundo grau. Para que foi que eu fiz isso? Porque eu quero encontrar os zeros da minha função quadrática. Eu só consigo encontrar os zeros quando eu transformo a minha função numa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau a gente vai resolver como a gente resolvia as equações lá do 8º, 9º ano, com Bhaskara, ok? A gente vai pegar essa equação aqui e a gente vai resolver essa equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Revisando o que a gente fez até agora. Eu tenho uma função do segundo grau. Essa função do segundo grau, essa função quadrática, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar os coeficientes. Vou observar que número está no lugar de A, que número está no lugar de B, que número está no lugar de C. Quando eu achar os coeficientes, que no caso aqui eu tenho A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2, quando eu achar os coeficientes, eu vou observar se o coeficiente A é maior ou menor que zero. Se o coeficiente A for maior que zero, a minha parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Se A for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se A for menor que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai observar os coeficientes e, baseado nesses coeficientes, automaticamente a gente vai saber o formato da parábola que a gente vai ter. Se ela vai ser voltada para cima ou se ela vai ser voltada para baixo, ok? Depois de fazer isso, depois de descobrir os coeficientes e de determinar como é que vai ser a parábola, a gente vai montar uma equação do segundo grau com a função que a gente tem para encontrar os zeros da função quadrática. É isso que a gente vai fazer. A gente vai montar uma equação do segundo grau com a função que nós temos para encontrar os zeros da função quadrática, ok? Então, agora a gente vai resolver essa equação do segundo grau aqui, com o método de Bhaskara, utilizando aquela fórmula que a gente utiliza lá no 8º, 9º ano, certo? Vamos lá comigo, então.